finalidade maior do que eu e que os meus propósitos, com uma finalidade maior do que eu e que os meus sonhos, e que Ele tem um propósito para toda essa criação. Eu preciso me perguntar se eu estou dentro desse propósito ou se eu estou fora. Eu preciso me perguntar aonde eu estou no reino de Deus. Eu estou dentro ou eu estou fora? Infelizmente, é uma verdade. E por mais que eu não acredite, quando a morte bate na minha porta, na porta de alguém que eu amo, essa pergunta vem rapidamente no meu coração: para onde ele vai? Ou para onde eu vou? Quando nós estamos bem, com saúde, não pensamos muito nisso. Mas quando a idade chega, ou quando a enfermidade chega, são coisas que a gente começa a pensar: para onde eu vou? Qual a finalidade de tudo aquilo que eu fiz até agora? O que eu conquistei até agora, seja no casamento, seja com os filhos, o que eu deixei? Qual legado eu deixei para a existência? Qual é o legado eu deixei para aqueles que me acompanharam na vida? O que eles aprenderam comigo? O que eles conheceram depois que eles conheceram a minha pessoa? Eles conheceram honestidade, bondade, justiça, amor, mansidão. Eles conheceram isso depois de ter me conhecido? Porque eu preciso me perguntar qual legado eu estou deixando na minha existência. Porque normalmente quando alguém está morto lá no caixão, sempre aparece alguém para dizer: esse cara era muito boa. Até o pastor Jasso contou uma piadinha muito engraçada esses dias aí. E ele disse que estava o marido morto ali no caixão, estava a esposa e o filho. E começaram a elogiar aquele marido, dizer ele era demais, ele era muito bom e tal, tal, tal. Aí a mamãe olhou para o filho e disse: filho, corre lá no caixão e vê se é seu pai mesmo que está lá. Depois que está lá, irmão, todo mundo é legal. O grande problema é onde vai depois disso. Porque eu penso comigo, eu não sei se você já pensou isso antes. Se tudo acaba ali, qual a finalidade da nossa existência? Se tudo acaba quando a tampa se fecha e vai para baixo, qual a finalidade da minha existência? Amém? Esse é um dos pensamentos que nós estamos pensando quando nós falamos sobre o que é fé. Então, fé, eu disse que primeiro não é pensamento positivo. Pensamento positivo pode te levar para frente, pode te ajudar financeiramente, sim, mas isso não é andar pela fé. Andar pela fé não é isso. Esse ano aconteceu coisas na minha vida, acredito que na vida de muitos de vocês, que não foram planejadas, coisas ruins, coisas que aconteceram, que nós não planejamos. E aonde nós encontramos forças para continuar? Aonde nós encontramos forças para prosseguir? Alguns me perguntam, falam: tanta coisa aconteceu na sua vida. O pai que faleceu, doença, problema que, acidentes aí afora, tantas situações. E aí, eu falo: meu irmão, isso aí não está, são situações da vida que estão acontecendo. A gente sente, a gente sofre, mas existe algo maior, existe um propósito maior de existência, que nos coloca de pé, que nos coloca firmes, que nos diz: olha, prossegue, porque existem coisas maiores. Existe algo maior que você e do que as suas circunstâncias. Deus não pode ser Deus apenas das minhas circunstâncias. Deus é muito além do que as minhas circunstâncias. Deus é muito além que os meus problemas. Deus é muito além do que o que você está passando. E Ele não é Deus apenas das circunstâncias. Ele é Deus absoluto de tudo que existe e que há. Só preciso dizer: eu quero te conhecer mais. Esse texto aí em Hebreus que nós lemos, Hebreus aí no capítulo 11, minha Bíblia saiu do texto aqui, se estiver aí no retro, 11 no verso 4, ele vai contar a história de 3 homens. Rapidamente, o texto está falando sobre andar pela fé. E eu estou dizendo hoje o que é andar pela fé segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras nós vamos ver 3 homens aí. O primeiro que é citado aí nesse texto, quem que é? Que nós conhecemos a história na criação, segundo aquilo que a Bíblia ensina. Havia um homem chamado Adão e Eva, e eles formaram 2 filhos. Um era Abel, o outro era Caim. Porém o Caim matou o Abel, porque o Abel entregou a Deus uma oferta que agradou o coração de Deus. Amém?
Então, quando eu falo sobre o que é andar pela fé, eu vou começar sobre 3 pontos importantes. Primeiro, quando eu quero que Deus me entregue alguma coisa, eu estou tornando Deus um ídolo. Porque eu quero que Ele trabalhe ao meu serviço. Eu quero que Ele trabalhe para mim. Eu quero que Ele faça para mim. Mas quando eu entendo como Abel entendeu que Deus é Deus e sou eu que preciso entregar para Ele, aí Ele é Deus. Então o Abel vai diante de Deus e entrega a sua melhor oferta, o seu suor, aquilo que ele havia conquistado naqueles dias. Coloca diante de Deus, com muito amor, com muita adoração, declarando com aquilo que a sua existência, tudo que ele tem, tudo que ele é, na verdade é de Deus e sempre foi. Porém o Caim é reprovado, porque o Caim dá como se fosse uma obrigação. Aí você fala, ô Cláudio, você está falando sobre entregar dinheiro na igreja? Não, não é só isso que eu estou falando, meu irmão. Eu estou falando sobre entregar a sua vida, entregar o seu ser, entregar as suas ações e dizer, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer que eu faça. E quando você começa a ler os evangelhos, e começa a ouvir e entender os ensinamentos de Jesus, você vai perceber que Jesus vai dizer, ame o teu inimigo, perdoe, faça o bem. Se alguém te disser para andar uma légua, ande 2. Se alguém te pedir algo, faça mais. Você vai começar a perceber Jesus ensinando como nós devemos nos portar nessa vida. O que Jesus veio fazer, na verdade, não foi implantar uma religião, foi mostrar para nós como o homem deve ser, como o homem sempre deveria ter sido, antes da queda. Tudo aquilo que você vê Jesus fazendo, Jesus chama 12 caras para andar com ele, e ele chama esses 12 caras para andar com ele, para que esses 12 discípulos comecem a ver como eles devem ser, como eles devem andar, como eles devem viver. Entregar a vida ao Senhor e andar pela fé é saber que mesmo quando as coisas não estão indo bem, mesmo quando as coisas não estão dando certo, a pergunta maior é, eu estou a serviço de Deus ou eu estou ao meu serviço? Se eu estou ao meu serviço, eu preciso me preocupar porque eu estou sozinho. Se eu estou a serviço de Deus, eu não preciso me preocupar, porque Ele sustenta aqueles que Ele envia. Ele sustenta aqueles que Ele chama. Ele sustenta aqueles que amam o seu nome. O que eu preciso me perguntar é simplesmente de qual lado eu estou e aonde eu estou. Porque muitas vezes as coisas até estão indo bem, mas é como alguém que está caindo de uma distância, de uma altura muito alta. No meio da queda alguém pergunta, como você está? E ele na queda diz, até agora tudo bem. Mas ainda não acabou a viagem. Ainda não acabou a viagem. O que eu preciso me perguntar nessa noite é se eu tenho pedido para Deus me entregar algo, ou se eu estou dispondo-me a entregar algo a Deus. Diante de um Deus, nós só temos uma saída, a adorá-lo. Diante de um Deus, eu só tenho uma alternativa, a adorá-lo. Por isso a oferta de Caim fala até os dias de hoje. Porque todos que andam, de Abel, porque todos que andam como Abel andou, e oferecem a Deus a sua vida como Abel ofereceu, recebem as bênçãos de Abel. Abel é chamado por Deus como alguém que ainda existe, porque diante de Deus todos aqueles que morreram, mas morreram nele, ainda existem. Na verdade, eles não deixaram de sair, eles não saíram da existência. E aí ele vai citar um outro nome, estou rapidamente caminhando para nós terminarmos logo. Qual é o próximo nome que cita no texto? Quem? Olha lá, peraí. Depois de Caim, veja no verso 5. Pela fé, Enoque andou com Deus. O Enoque é um cara lá do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis, das primeiras famílias que foram surgindo. E eu fico pensando, sabe o que eu penso sempre? O que Enoque fez? O Enoque edificou alguma cidade. O Enoque inventou algo diferente.
O Enoque teve alguma criação única que marcou a existência dele? O que Enoque fez? A Bíblia diz apenas que o Enoque foi tão amigo de Deus, que andou com Deus de uma tal maneira, que Deus o levou para si sem que ele conhecesse a morte. Você diz, você acredita nisso, Cláudio? Eu acredito. Fé não se explica, fé se recebe no coração e aceita. Se alguém dissesse para você que existiram animais de 15 metros de altura, sem provar a existência de um esqueleto de um dinossauro, você chamaria esse cara de louco, não é verdade? Chamaria ele de louco. Mas quando alguém te mostra a existência do esqueleto do dinossauro, você diz, é verdade, não sei como, mas eles existiram. Eu quero te dizer que não dá para te mostrar o esqueleto do Enoque, mesmo porque Deus o levou. Mas pela fé nós cremos que esse homem foi tão amigo de Deus, que Deus o levou para si. Mas ele marcou a sua existência como alguém que andou tanto com Deus, que caminhou tanto com Deus no interesse de conhecer a Deus, de saber mais sobre Ele, de conhecê-lo mais, porque se apaixonou por Ele, que Deus o levou para si. Aí entra o segundo tópico, do que é adorar a um Deus e o que é adorar a um ídolo. Quando eu adoro um ídolo, eu quero que ele me conheça. Ei, você me conhece, hein? Ó, tô começando a ficar nervosinho aqui. É melhor você me entregar o que eu quero, hein? Vamos pegar o santinho, colocar ali atrás, acender a vela e botar ele ali no castigo, até ele dar o que eu quero. Muitas vezes nós queremos que o nosso Deus seja aquilo que a gente quer. E eu vejo alguns caras na Bíblia falando, olha, se Deus não te der tal coisa, eu rasgo a Bíblia. Meu amigo, você vai ficar rasgando a Bíblia e comendo a Bíblia há muito tempo. Porque na verdade Deus não faz o que você quer, Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele não obedece a minha voz dentro do que eu quero, para o meu momento, para a minha circunstância, para aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Porque se Ele é Deus, Ele tem mais sabedoria do que eu, você entende isso ou não? Se Ele é Deus, Ele vê as coisas além de mim. E eu não preciso nem ir muito longe. Quando você fala para o teu filho, filho, não faça isso. Aí ele faz assim, ó. Eu vou fazer. O que ele está dizendo aí? Você sabe menos do que eu. E eu vou fazer. Diante de Deus, muitas vezes é assim também. Nós não queremos aquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos fazer segundo a nossa vontade, o nosso tempo. E com isso nós estamos declarando que, na verdade, até agora eu estava adorando um ídolo. Alguém que eu formei no meu coração, um Deus que eu fiz na minha cabeça, mas não é o Deus da Bíblia. É o Deus que eu formei. E não se assuste, porque tem muitos pregadores com esse pensamento. E levando muitas pessoas como um mar de pessoas para o fundo do poço, ensinando essas pessoas que Deus tem de ser obediente a elas, e que se Deus não fizer, Ele vai fazer a oração forte. Se Deus não fizer, olha, vamos rasgar a Bíblia, porque o negócio é assim. Deus tem que dar, Deus tem que fazer. O grande problema é que muitas vezes eu não entendo que no meio das lutas, no meio dos problemas, você é aperfeiçoado, você é trabalhado, você é moldado. Quando você tem uma cabeça que está disposta a aprender, quando você tem uma cabeça que está disposta a ser aprimorado, está disposto a ouvir e aprender, no final de todas as lutas, você não é mais igual ao começo, quando você começou. Você é diferente. Existem muitas coisas que hoje você faz, e que há 10 anos atrás você diria, nunca vou fazer isso. Existem muitas coisas que a gente faz e a gente, na nossa cabecinha pequena, naquele tempo, naquela idade, nós falávamos, ah não, isso não dá para mim. Mas ao passar dos anos, as coisas vão acontecendo e nós vamos mudando. Vamos mudando, vamos sendo transformados. Por que você está falando isso? Porque se você olhar para as lutas como o olhar de alguém que entende, que está numa classe de aula, fazendo uma prova, e que depois dessa prova vai ser aprovado ou reprovado, você vai olhar para as lutas com um olhar diferente. Você vai dizer,
vou passar pelas lutas e vou ser melhor do que eu comecei. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida, mas para isso precisamos entender que Ele não é o Deus que cumpre os meus caprichos, que cumpre as minhas vontades. Ele é um Deus que quer me transformar, pois esse é o projeto da criação: transformar o homem à sua imagem e semelhança. E somos transformados ao decorrer da vida. Eu quero te dizer que por mais que você não ouça ou acha que não ouviu, em todos os dias da sua vida Deus deu um grito, dizendo: eu te amo, eu te quero bem, quero mudar a sua vida. Em todos os dias da sua vida, por mais que você ache que Ele não estava lá, Ele sempre te amou. Sendo você da igreja ou não sendo você da igreja, Deus não está preocupado com religião, com placa de igreja, com nada disso. Ele é o Deus que decidiu me amar antes que eu o conhecesse. Ele é o Deus que decidiu dar a vida dele por mim antes que eu nascesse. Então Ele é o Deus que sempre me amou, desde antes, desde criança, desde quando você dobrava o seu joelhinho ali sem saber falar direito, sem saber o que estava pedindo. Ele é o Deus que nos ama, sempre nos amou. Ele não te ama mais depois do batismo ou antes do batismo. Ele é o Deus que sempre nos amou. Não há nada que eu possa fazer a mais para que Deus me ame mais, pois o seu amor é o mesmo, sempre foi. O grande problema é que na existência, ou eu me aproximo desse amor, ou eu me distancio desse amor. Mas esse amor é sempre o mesmo. Sempre me amou, sempre te amou. E na sua existência, Ele já gritou muitas vezes. O problema é que o mundo muitas vezes abafa os problemas, as lutas, a nossa vida, o nosso ego, o nosso eu, abafa o grito de Deus. Mas no livro de Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Existe uma condição. Deus não é evasivo, Ele não invade. Ele é um Deus que respeita o meu livre-arbítrio, minha livre escolha, e sempre respeitou. E Ele respeita e diz: estou à porta batendo no teu coração. No dia que você me aceitar como Deus que eu sou, eu vou entrar e vamos cear, se alimentar. Na antiguidade, se alimentar junto era um sinal de elo, era um sinal de comunhão, era um sinal de amizade. Quando alguém entrava em uma aldeia e comia junto com aquelas pessoas, ele estava simbolizando naquele momento um ato de comunhão, de amizade, de aliança. Por isso Jesus disse: estou à porta batendo. Existe uma condição para que eu entre. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer uma aliança com você. Cada uma dessas pessoas que se batizaram aqui hoje fizeram uma aliança com Deus, porque dentro do seu coraçãozinho ele disse: eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu não quero que Ele faça as coisas por mim, mas eu quero fazer na obra dEle. Eu quero que Ele entre aqui e me muda, me transforma. Eu quero que Ele venha caminhar comigo assim como Enoque caminhou com Ele, que eu possa caminhar com Ele, que eu possa caminhar com Deus. Deus tem um chamado para todos nós essa noite. Caminhe com Deus. Sua vida pode mudar. Pode mudar, pode virar de ponta cabeça, como aquele filminho que nós assistimos ontem aqui. Muito bacana, gostei muito. Parabéns aos irmãos que organizaram tudo isso, porque sempre nos chama a atenção a existência de Deus. Terceiro tópico para finalizar. Qual é a outra pessoa que vai falar o texto? Fechei minha Bíblia de novo aqui, ó. E o Noé é aquele cara maluco. Noé é um cara meio doido assim, de fé, sabe por quê? Porque o Noé estava num semiárido, um lugar onde não tinha mar ali perto dele. E Deus diz: olha, constrói uma arca, porque essa criação saiu dos limites, ultrapassou os limites da minha bondade, e eu vou ter que destruir toda a criação. Mas diz o texto que Deus olhou para Noé e viu um homem justo, um homem bom, um homem que respeitava as leis de Deus. E esse Noé ouviu o que Deus estava falando e entrou em uma empreitada, onde ele começou a construir uma arca. E a Bíblia diz que esse cara sozinho, ele e os seus 2 filhos praticamente, seus 3 filhos,
Começaram a construir uma arca que demorou décadas. Não foi 1 ano, não foi 2, foram décadas. Cita o texto que Noé viveu muitos anos, centenas de anos. A Bíblia diz que o homem vivia muitos anos naquela época sobre a terra. E diz que dessas centenas de anos que o Noé viveu, 1 ele viveu construindo uma arca em um lugar semiárido, onde todo mundo podia olhar para ele e dizer: cara, sai dessa vida, meu. Isso aí não vai acontecer não. O mar não vai chegar nesse nível nunca. Para o mar chegar no nível dessa montanha aqui, meu amigo, vai ter que acabar o mundo. E Noé pensava no seu coração: Deus já me avisou. Ele já me avisou. E o Noé vai fazendo aquilo. Vai fazendo uma construção onde ele está servindo aos propósitos de Deus. Terceiro tópico. Quando eu quero que Deus me sirva, Ele é um ídolo. Quando eu quero servir a Deus, Ele é Deus. Amém? Noé serviu a Deus contra tudo e contra todos. Aonde era desacreditado, tido como louco, porque começou a construir algo que saía fora da normalidade da época. Ninguém nunca tinha construído um barco daquele tamanho, com aqueles diâmetros, pois ele não encontrou aquela arquitetura com os arquitetos da época. Ele encontrou aquela arquitetura vinda divinamente por Deus, aonde Deus lhe falou a metragem, comprimento, largura, profundidade, altura e assim por diante. E todos olhavam e pensavam: esse cara é louco, o que ele está construindo? Mas ele estava servindo a Deus, e no ato de servir a Deus, estava também servindo a sua família, salvando sua família, salvando seus filhos, salvando suas noras, salvando sua posteridade. Entenda, meu irmão, quando você entendeu que Deus é Deus e que você está para servir, no ato de servir a Deus, você está salvando outras pessoas. No ato de servir a Deus, e aí eu te digo, é aí onde eu compreendo que o propósito é muito maior do que eu. O propósito da existência não é só eu me dar bem. O propósito da existência é fazer o bem a alguém e salvá-lo diante da minha existência. Que eu também possa não apenas servir os meus caprichos, mas servir a Deus. E servir a Deus é servir a humanidade. Você fala: por quê, Cláudio? Como assim? Quando você faz o bem a alguém, quando você alimenta alguém que tem fome, quando você veste alguém que tem frio, quando você ajuda alguém que precisava apenas de um abraço, você está servindo a Deus. Ah, eu pensava que servia a Deus só sentado na igreja. Não! Aqui nós estamos nos reunindo para adorar a Deus, para celebrar o seu nome, porque durante toda a semana nós servimos a Ele. Porque nós servimos na segunda, na terça, de alguma maneira nós demos um conselho que abraçou o coração do que estava necessitado. De alguma maneira nós abraçamos alguém que precisava de um carinho naquele momento. Ou ajudamos alguém que é necessitado financeiramente. Ou ajudamos alguém que estava com necessidade de alimento. Olha lá no livro de Mateus, capítulo 13, você vai ver. Jesus está falando: olha, naquele grande dia, muitos se aproximarão de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ah, por quê? Profetizei em teu nome, preguei no teu nome. Ah, mas eu tive fome e você não me deu alimento. Tive frio, você não foi me vestir. Estive doente e você não foi me visitar. E eles vão dizer: mas quando foi que nós te vimos assim e não fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer isso a um dos meus pequeninos. Você quer ver Deus? Quem aqui quer ver Deus? Olha para o lado aí. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Deus pode estar vivendo dentro dela agora. É isso que Jesus estava dizendo. Quando você deixa de fazer o bem a alguém, você está deixando de fazer o bem a mim, porque eu estou vivendo dentro dele. Está pensando que igreja é isso aqui, irmão? Parede, som, luz. Não, esse aqui é um local confortável onde nós pagamos as despesas para termos esse conforto. Se chover ou se fizer sol lá fora, nós estamos tranquilos. Ninguém pode reclamar do nosso barulho porque estamos no nosso espaço. O barulho não está passando para os vizinhos. Aliás, graças a Deus, vizinhos só
né? Lá para baixo, mas o pessoal muito tranquilo. Então, igreja, bate aqui no seu peito. Sou eu. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos que Ele mesmo fez. Você é templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Quando nós nos odiamos, nós odiamos a Deus. Quando nós nos fazemos mal, nós fazemos mal a Deus. Quando nós nos amamos, nós amamos a Deus. Nessa mesma história que eu falei para vocês no livro de Mateus, vai ter uma outra turma que está lá assim, ó. Jesus está falando que a turma está lá. Aí ele diz, vinde benditos do meu Pai. E o pessoal parece que meio assustado. Como assim? O que nós fizemos? Aí ele vai repetir as mesmas palavras que ele disse aos religiosos. Em meu nome, né? Eu estive com fome e vocês me alimentaram. Eu estive com frio e vocês me vestiram. Eu estive com sede, vocês me deram de beber. Eu estive doente, vocês me visitaram. E eles vão fazer a mesma pergunta. Quando foi que nós fizemos isso? Quando fizeram isso a um dos meus? Você vai dizer, Cláudio, então quer dizer que a gente compra a salvação com boas obras? Não. Alguém que é salvo pratica boas obras, porque no seu coração a semente da bondade do Evangelho alcançou. Eu não faço isso apenas para ganhar aplausos. Não posso fazer essas coisas para ganhar títulos. Precisamos fazer porque nós entendemos que o outro, ser humano, não é o outro. Ele é um de nós. Somos um. Nossa carga genética tem os mesmos 22 mil genes. Todo ser humano. O que eu preciso entender, e que o mundo precisa entender, é que quando nos fazemos mal a nós mesmos. Amém? Andar pela fé, querido. Só ressaltando aquilo que nós acabamos de falar. Andar pela fé é entregar como Abel entregou. Entregar a sua vida, entregar a sua existência e dizer, eu quero viver na tua presença. Viver pela fé também não é só entregar o que você é, não. Também é se aplicar em conhecer a Deus. Dizer, eu quero andar contigo, Senhor, e eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te dizer que muitas pessoas com linha de raciocínio diferente, como nós assistimos ontem aqui naquele filme, até pessoas que não acreditavam na existência de Deus, quando começaram a investigar com um olhar cético de alguém que não acredita, se depararam com uma existência que não dá para negar, a existência de Jesus, a existência da criação, se depararam com algo que não tem como negar, porque as provas estão lá, estudando como cético. Então, quando eu procuro conhecer a Deus, e Jesus disse isso, conhecereis a verdade vos libertará. Eu começo a conhecer a Deus. Terceiro e último tópico que nós falamos, quando eu me dedico a entregar, conhecer, eu entendo que quem não vive para servir, não serve para viver. Preciso servir. Vou servir a Deus. Aí você passa na frente de alguém que está precisando de algo, um abraço, um carinho, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo situações como nós acabamos de falar aqui agora, e nós passamos com o peito inchado, nariz empinado, vou servir a Deus na igreja restaurada. Deixamos o parente necessitado em casa, deixamos aquele que precisa de nós em casa, ou no hospital, e não vamos atrás para visitar. E nós estamos falando que estamos servindo a Deus. Não. Servir a Deus é servir a Deus e sua criação. Servir a Deus é servir a Deus em todos os sentidos, porque Deus está em todos os lugares. Está pensando que Deus é alguém que tenha tamanho, diâmetro? Não. Deus é alguém além do meu entendimento. Foge do meu conhecimento, das características que eu entendo de físico. Deus é espírito e alguém que é espírito não tem tamanho. Portanto, quando eu abençoo a sua criação, eu estou fazendo a obra de Deus. Amém?
Hoje você tem a oportunidade de andar pela fé se você decidir olhar a Deus de um outro ponto de vista, de um outro ângulo de vista. Um Deus que não está aqui para servir, está para ser servido. Apesar de tudo isso, eu fico intrigado com o Evangelho, porque quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você percebe que não conhece nada. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso 9, vai dizer que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou o lugar de Deus. Antes, ele se humilhou, desceu, veio viver como homem, sentir as dores de homem e ser servo dos homens. Esse Deus é impressionante. Alguém que deve ser servido, desce para servir, para que possamos ser salvos, para que possamos alcançar salvação. E você sabe o que mais? No livro de João, está aqui na minha colinha, né? Porque a gente nem sempre decora tudo de cabeça. No livro de João, no capítulo 5, no verso 17, Jesus diz assim: eu trabalho, porque o meu Pai trabalha até agora. Qualquer um de nós ficaríamos pensando, ele não é Deus? Ele não tem todas as coisas? Ele não é dono de tudo? Então eu pensava que Deus estava sentado, com seu cajado na mão, esperando ser servido. Só que Jesus disse, eu trabalho, não estou sentado, porque o meu Pai trabalha até agora. Para que Deus está trabalhando? Jesus diz no livro de João, capítulo 4, ele fala com a mulher samaritana e diz, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que entenderam que Ele é Deus, que entenderam que Ele não é Deus dos caprichos humanos, mas Ele é um Deus que ama e que quer nos fazer bem. Quando nós começamos a entender isso, percebemos que existe um outro jeito de viver e que nós podemos e devemos, quando nós quisermos. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Pudéssemos encerrar isso aqui com uma breve oração, agradecendo a Deus por esse momento, que eu tenho certeza que foi um investimento na sua vida, onde você investiu o seu tempo, conhecendo um pouco mais a respeito dessa fé, conhecendo um pouco mais a respeito de si também. Feche teus olhos. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, e percebemos que Tu és um Deus além dos nossos caprichos, dos nossos desejos. Tu és um Deus que tem um propósito muito maior na existência. Senhor, nós entendemos que entregar a nossa vida a Ti é aquilo que nós devemos fazer. Entregar a nossa vida, a nossa existência a Ti. Porque a eternidade está em Tuas mãos. Pois essa vida, ainda que ela dure 100 anos, ela vai passar. Mas a existência eterna na Tua presença jamais passará. Senhor, que nós possamos entender essas coisas. Esses 3 tópicos que hoje aqui estudamos: entrega, conhecer e servir.